Vou começar lendo lá em Levítico, lá no início da Bíblia, Levítico, capítulo 19, versículo 16. Vai prestando atenção para que Deus possa te abençoar e que você possa ser vacinado, imunizado contra essa peste, essa praga que tanto machuca famílias, machuca vidas, né? Em Levítico capítulo 19, verso 16, olha o que diz a palavra de Deus. Vou ler do verso 15. Não fareis injustiça no juízo, não aceitarás o pobre, nem respeitarás o grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Aqui está falando, ou seja, não faz acepção, porque é pobre, vou beneficiar, ou porque é rico. Não. E no verso 16 diz assim: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não te porás contra o sangue do teu próximo, eu sou o Senhor. Veja só. Não andarás como mexeriqueiro entre o povo. O que é mexeriqueiro? É aquele que fica tocando nesse assunto, naquele assunto. Você sabia disso? Você sabia daquilo outro? Ei, me diz uma coisa, o que é aquele assunto que eu tenho visto aí, um burburinho? Entende? Isso é ser mexeriqueiro. Isso traz para si um prejuízo incalculável e prejudica também os demais. Também eu quero ler agora Provérbios, né? Provérbios é um livro que todos deveriam ler com bastante atenção e prestar atenção, porque é um livro de conselhos. Tudo, em toda a área da vida, seja espiritual, seja emocional, seja financeira, você vai encontrar conselhos e mais conselhos no livro de Provérbios. E concernente a esse tema que estamos falando, sobre fofocas, o perigo delas, vamos ler aqui em Provérbios 16. Capítulo 6 de Provérbios, verso 16 até o 19. Observe aqui isso, irmãos. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Veja, tem 6 coisas que vai ser tratado aqui no Provérbios que Deus se aborrece. Mas a 7ª ele abomina, ou seja, é muito mais revoltante diante de Deus a 7ª atitude. Quais são? Primeiro, olhos altivos, orgulho, né? A pessoa querer ser mais do que outro. Língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras e que semeia contenda entre os irmãos. Aqui está o 7º item que Deus, mais do que odeia, Deus aborrece. É aquele que semeia contendas entre irmãos. Mas como se pode semear contendas? Quando você leva o que um disse para o outro. E às vezes toma daqui e leva para lá. Isso é semear contendas. E às vezes, com a desculpa até de vamos orar. Irmão, você sabe o que está acontecendo com a família tal? Olha, eu estou te contando isso para nós orar. Na verdade, não é para orar. É porque está com
um frio no estômago, precisa, parece, compartilhar aquele mal com alguém. Se você está preocupado realmente, você vai orar em silêncio, em segredo perante Deus. Você não vai levar para outros, porque saiba que nem todos têm altura para ouvir certas coisas. E o profeta de Deus chega a dizer assim, que o diabo, ele vai tentar nos marcar com os erros dos outros. Veja só, nem o nosso erro, às vezes, é tão prejudicial quanto o erro dos outros. Porque se é teu erro, você vai buscar se humilhar e vai pedir a Deus que venha mover em teu favor com misericórdia. Mas quando é o erro do outro, às vezes a pessoa fica escandalizado, revoltado, e já começa a julgar, fez isso, fez aquilo, e agora está ali na igreja. Entende? E o diabo vai trabalhando, e vai semeando discórdias, semeando contendas, semeando ácidos venenosos. E quantas famílias abençoadas foram corroídas por causa dessas fofocas, por causa das contendas. Alguém chega, ei, você sabia o que fulano falou do seu filho? Ei, você sabia o que ando falando do seu marido? Ei, você sabia o que falaram da sua esposa? E ali começa a coisa fermentar, causar dano. Por isso, Deus, irmãos, deixou a coisa exatamente como deve ser feito, para que não haja prejuízo. Por exemplo, a Bíblia diz, se você vê teu irmão em pecado, primeira coisa que você faz, vai e conta para o teu companheiro, é isso? Não. A Bíblia diz, vá até teu irmão e repreende-o, você só e ele. Irmão, isso que eu percebi em você, essa atitude não é de um cristão, toma cuidado. Se o irmão aceita num bom espírito, irmão, me ajuda, foi uma fraqueza, ore comigo, ganhou seu irmão. Se ele não dá ouvido, a Bíblia diz, leva então agora uma testemunha contigo. E então, não ouvindo, leva à igreja. Levar à igreja não é contar para toda a igreja. Leva à igreja, ao ministério, porque o ministério representa o corpo todo da igreja. E o ministério, então, vai atuar na questão dessa pessoa. Então, quando nós seguimos esses protocolos colocados por Deus, não haverá problemas, mas, pelo contrário, você ganhará vidas, né? Então, Deus aborrece quem semeia contenda entre irmãos.